O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos para começar, de uma maneira litúrgica, o tempo missionário da nossa igreja. O mês de outubro é dedicado às missões, e até mesmo é interessante porque nesse mês tem tantas invocações que nós rezamos, pedimos ao Senhor para que nos ajude cada vez mais a levar adiante o Evangelho de nosso Deus. E aí vem a pergunta: quem é missionário? E o que é ser missionário? Ser missionário é aquele que leva a boa nova, que anuncia, mas quem é missionário? Será que nós somos missionários? Às vezes, quando se fala de missionariedade na igreja, a gente pensa, logo que vem aquelas pessoas, homens e mulheres, que são chamados, convocados pela igreja, tem uma missa de envio, e eles vão para outros estados e países em busca desse anúncio do Evangelho, falar de Deus aos nossos irmãos. Também, mas se você chegar e assumir verdadeiramente, chegar em casa e assumir o teu batismo, vai ser muito importante. Você vai abrir a porta da tua casa, a janela da tua casa, e ali vai estar o campo de missão. Encontrando as pessoas na tua casa, você vai encontrar esse campo de missão. A tua parentela é o teu campo de missão, aonde você é chamado a se fazer um com eles, aonde você é chamado a ser palavra de Deus, alegria de Deus, mesmo em situações tristes ou mesmo em situações desafiadoras, você é chamado a ser presença de Deus, alegria de Deus. Olha que é importante a nossa missão. Todos nós batizados somos missionários. Mas a gente às vezes pode dizer assim: mas eu me torno missionário e nada de novo acontece. Uso e respondo por uma palavra da própria fala do Senhor. O semeador saiu a semear e uma parte caiu no caminho. Mas o semeador não se cansou de semear e não se cansa de semear.
O próprio Senhor, né, olhando para toda essa realidade, nos dá essa orientação. Hoje vai falar da vinha, por exemplo. Por que a estrutura do antigo Israel, a estrutura do Israel antigo usava bastante essa expressão da vinha? Vocês repararam que a vinha é diferente né, tem as frutas, pode ser parecida, mas lá em Israel a vinha ela é particular. Porque a vinha ela dá frutos num único cacho. Você não pega, não dá um fruto, uma uva, mas dá um cacho de uva, e são uvas bonitas. Para dizer que a vinha do Senhor é a casa de Israel, quer dizer, primeiro temos que viver na vontade de Deus e sermos unidos, viver juntos, e nessa realidade de unidade mostrar a beleza de toda a vinha. E a beleza da vinha não são somente as suas folhas, embora se use as folhas, os seus ramos, a sua rama. Mas qual é a beleza da vinha? O seu fruto. Qual é a beleza da vinha do Senhor? O seu fruto, o povo de Deus. Só que o povo de Deus, desde o princípio, conhecendo o que Deus quer, não viveu a vontade de Deus. Por isso que o texto de hoje, se pegarmos a primeira leitura, lá do texto de Isaías, como o próprio Evangelho, vai mostrar claramente isso. O Senhor é aquele que cuida da vinha, né, de uma maneira muito particular. Ele ama. E quando a gente cuida com amor, floresce, dá vida. A gente vive, sonha junto com a realidade criada. E o Senhor ama, porém, o povo não responde à vontade de Deus. A profecia de Isaías está se completando no tempo desta fala de Jesus. Aqui ainda está naquela realidade. Jesus entrou em Jerusalém, está conversando com os sacerdotes e anciãos do povo. Daqui a pouquinho ele vai ser condenado, vai começar todo o sentido da dor e sofrimento de Jesus. Mas olha que interessante o que ele fala. Vieram os profetas, né? Vieram os profetas maiores, vieram os profetas menores. Eles vieram, e o que vocês fizeram? Seguiram a vontade de Deus? Ele está falando para o povo de Israel. E está dizendo claramente, vocês não seguiram a vontade de Deus, porque vocês mataram os profetas. Vocês não escutando, não colocaram em prática, vocês logo não escutaram a vontade de Deus, não colocaram em prática. Porém, vocês impõem sobre os outros pesados fardos. Aí chega o momento de ser mais direto. Aí ele fala de um tempo atual. Olha, o dono da vinha mandou o filho. O que vocês estão fazendo com o filho? Ele é o herdeiro. Então, se ele é o herdeiro, aqui é uma estrutura do Israel antigo, até para a gente entender, porque se tivesse um herdeiro e esse morresse, todos os bens iriam para o governo, né? Iriam para o governo. Então, eles iriam se beneficiar da morte daquela pessoa. Por isso que ele fala, olha, veio o filho do homem, né? Então veio o dono da vinha. E o que vocês fizeram? Vocês maltrataram, tiraram para fora da vinha. Aqui ele fala, qual é a vinha que ele está falando? O Israel de nosso Deus, Jerusalém. Então Jesus é tirado para fora dos muros da cidade antiga e crucificado no Gólgota. Hoje, se você vai em Israel, não dá para perceber tanto, mas o Gólgota está fora dos muros da cidade antiga, mas dentro daquele contexto antigo de toda a cidade. Só que quando a gente olha lá, parece que está tudo dentro, né? Porque é tudo muito próximo, muito junto. Mas olha que interessante o fato. Jesus Cristo fala da realidade novamente, daquilo que vai acontecer com ele, e os homens não são capazes de entender. Por que não são capazes de entender? Porque a sua realidade, o seu egoísmo, o seu egocentrismo grita muito mais alto do que a humildade e a graça de poder se fazer um. Essa é a verdade que ali é apresentada. Por isso que eles não entendem a vontade de Deus. Mas Jesus vai dizer, né, aquilo que vocês estão rejeitando, a pedra de fundamento, vai se tornar a pedra angular. Ele vai usar dois critérios da engenharia da época. A pedra fundamental, que até hoje nós, quando edificamos uma igreja, tem a pedra fundamental, celebramos a pedra fundamental, essa tem a pedra fundamental. Mas se olharmos, o que significa a pedra fundamental? É aquela que vai suportar todo o peso daquela construção, né? Seria aquela colocada para dizer, olha, ela é a que vai dar a sustentabilidade de toda a estrutura. Esse é o fundamento da pedra fundamental,
fundamento começa, a construção tem que começar por aqui. Mas depois ele fala dessa pedra angular. O que seria essa pedra angular? Se nós olharmos o arco antigo, principalmente no Império Romano tinha bastante, por isso que ele vai usar, porque nós estamos dentro do Império Romano. Né? Dentro dessa ação de arco, tem uma pedra central dentro do arco, que ela é, olhando a grossos olhos, parece reta, mas ela tem um pequeno ângulo. E esse ângulo é necessário que distribui todo o peso do arco, e é ela que sustenta, é a pedra que sustenta todo o arco e toda a construção. Cristo, a pedra angular. Então, se olharmos nessa estrutura, Jesus Cristo vai dizer para ele, olha, vocês estão rejeitando a Deus para viver a sua humanidade. Vocês estão afastando a Deus para viver os seus valores. Será que no tempo real, no tempo atual, isso também não pode acontecer na humanidade? A humanidade se destrói porque as pessoas deixam Deus de lado para viver os seus valores. E elas se matam pelos seus próprios valores. Hoje é até importante, rezando São Francisco de Assis, rezando a carta do Papa, lembrar da casa comum. O mal da humanidade é sempre achar um culpado. Né? A gente aprende desde criança, né? Quem fez? Foi ele. Né? A gente não é capaz de assumir, né? A gente não olha para o todo e fala assim, né? Feliz daquele que assume. E quando assume, viraliza, não é assim que acontece agora? Né? Se você pegar o molequinho lá que foi andar, pedalar a bicicleta, raspou, um carro caro por excelência, né? Mas ele raspou, o que ele fez? A honestidade mostrou um ato de heroísmo. Olha, eu me desequilibrei, estava andando de bicicleta, risquei o teu carro. Mas aqui está o telefone do meu pai. Quem paga é o pai, né? Aqui está o telefone do meu pai, né? Mas ele estava dizendo assim, que ele ia pegar as economias dele como criança para pagar o conserto. É muito hilário, mas é uma ação justa e bonita. Se todos, precisamos de pessoas assim na humanidade. Se todos pudessem entender o batismo, a igreja seria outra. Se todos pudessem entender essa dimensão bonita do crisma que nós celebramos, a igreja seria outra. Mas a gente não faz isso. Quando acontece isso na humanidade, se torna ação viralizada. Né? Parece, viralizou. A gente usa até de um termo triste para mostrar uma ação maior. Né? Olha que interessante o fato. Se nós soubéssemos ouvir e viver a palavra de Deus, se colocarmos Jesus em meio, tudo se transforma na nossa humanidade, na nossa vida. Nós somos pessoas que temos que ter coragem de também assumir as consequências do todo. Não é só uma pessoa culpada, todos nós somos culpados. Olha que alegria que as pessoas tiveram. Deu para ver Marte, que bonito que deu para ver Marte. A poluição estava tão forte que deu para ver Marte. Olha que beleza, né? Pensou se tivesse ar puro, podia ver outros planetas. Então, mas qual que é a importância de tudo isso? Não é olhar a preocupação do todo, mas é dizer, se o meu lado está bom, não importa o outro. O texto mostra claramente isso. Eles acharam uma forma de matar Jesus. Não importa o todo, importa a nossa posição diante do todo. Né? Essa foi a verdade. Mas Jesus Cristo vai dizer uma coisa importante. O meu Pai, o dono da vinha, vai tirar a vinha de vocês, que são esses vinhateiros maus, e vai arrendar a outros vinhateiros. Quem é o outro vinhateiro? Onde está agora essa vinha? Na igreja, somos nós. Nós somos a vinha do Senhor. E a vinha tem que dar bons frutos. Agora, qual é o fruto que nós, como vinha do Senhor, estamos oferecendo à humanidade? Quais são os nossos frutos? O fruto de uma vinha boa são uvas boas. O fruto de uma vinha selvagem, não cuidada, são uvas selvagens, azedas. Às vezes a gente vai no mercado e não vê lá, a gente olha, como é que você sabe que a uva está doce? Às vezes é difícil, eu não entendo de uva doce, eu olho e vejo a beleza, está gorda, está bonita, está verde, nossa que beleza, essa aqui está roxa, está até preta, né? A uva preta é doce, nossa que beleza, vai lá e você compra, aí chega em casa, lava a coitada, enfia na boca, né? Pensa que comeu limão, né? Nossa que uva azeda, né? Mas ela não era bonita? Às vezes pode acontecer também na igreja.
Nós podemos ser cristãos não cultivados pela misericórdia e o amor de Deus, e nos tornamos pessoas azedas pelo nosso pecado. De fora, o externo é bonito demais, mas por dentro está uma podridão, uma acidez que não provoca o bem-estar. Então Deus hoje nos quer uvas boas, fruto bom. Você é um fruto bom. E você tem que fazer a alegria. A uva, ele vai usar a uva por quê? Porque a uva e o vinho era o momento de festividade, celebrar o simbolismo da festividade. Ter vinho era ter alegria. Falta alegria no meio de nós. Mas temos que continuar a sermos missionários, como foram os nossos irmãos os santos. E hoje, olhando dentro dessa realidade, dentro da liturgia, a gente até encaixa a figura desse rapaz chamado Carlo Acutis. Olha que beleza, dia 10 agora ele vai ser beatificado. Mas antes de falar dele, a gente fala de a juventude ou o meio da mídia está dizendo, nossa, um santo que não se corrompeu, não foi consumido pela terra. Claro que foi, uma partezinha sim foi. Os únicos que não foram, que são corpos incorruptos, é o de Cristo e o de Nossa Senhora por vontade de Cristo. Os outros todos apodreceram um pouquinho. Outros se conservaram mais, outros santos, e viraram até pó, coitadinho. Pega lá Santiago de Compostela, se você abre aquela urna, faz... vai embora Santiago de Compostela. Você pega a urna de São Pedro, então, coitadinho, abre a urna de São Pedro, você caça, onde é que está São Pedro dentro daquela urna? É aquela poeira que está no canto ali. Ali é São Pedro. Mas veja, o importante não é um corpo, o físico, estar intacto ou não. Não é a questão de um menino estar vestido dentro de uma tumba com tênis da Nike, fazendo propaganda da Nike, dentro da Nike, ou com moletom, ou com uma calça jeans daquela marca A, B ou C. Não é essa a questão. A questão maior é qual? É um menino que buscou ser ele, no máximo da sua plenitude. E sendo no máximo da sua plenitude, a alegria de Deus. Olha que ação bonita. Nós temos na nossa diocese um beato. Vocês não sabem? Na nossa diocese tem um beato. E nós rezamos por ele. Qual é o nosso beato que está na nossa diocese? Minha Nossa Senhora. Olha que tristeza. A gente gosta do santo dos outros, O santo de casa não faz milagre mesmo, Nós temos Padre Eustáquio van Slinhal. Padre Eustáquio, ele saiu da Holanda, veio para Água Suja, no Triângulo Mineiro, e depois de lá veio para Poá. Poá faz parte da nossa diocese. E ali ficou. E em Poá começou os atos de milagres de Padre Eustáquio. Mas nós não conhecemos Padre Eustáquio. Talvez é porque era mais velho, Ou não era um santo da era moderna. Mas Padre Eustáquio esteve aqui, Caminhou, veio até Mogi das Cruzes. Um santo que andou na nossa terra. Nós temos que saber descobrir os valores da santidade. Agora, volta Carlos Acutis. Olha, um rapaz, uma criança que nasce num seio não muito católico. Católicos não praticantes. Católico de nome. Era assim que era a família de Carlos Acutis. Católico de batizado, primeira Eucaristia, muito católico. Não, batizado, casamento e 7º dia. Eu vou na igreja 3 vezes no ano, Na vida. No batizado, no casamento e na morte. Era assim a família dele. Foram para Londres para conseguir emprego melhor. Ele nasce em Londres e vem para Milão. E ali cresce. Com 5, 6 anos começa já o desejo de Deus. A vontade de estar mais próximo de Jesus. Com 7 anos pede a primeira Eucaristia. Não são os pais que levam ele para a igreja, mas ele pede para o bispo para fazer a primeira Eucaristia e retorna os pais à igreja. Não é os pais que o levam para a igreja, mas ele leva os pais para a igreja. Menino amante de jogo, de videogame, o PlayStation, gostava de bola, gostava de teatro, gostava de animais, fazia bem a todas as pessoas, tanto que a primeira mesada que ele ganhou, o que ele fez? Comprou um saco de dormir, para ele não, para o morador de rua que estava perto da escola onde ele estudava.
E ele falou para o morador: se eu tenho uma cama para dormir boa, eu comprei esse saco de dormir para você dormir bem também. Né? Ele dava alimento para a janta dele, ele entregava também para os moradores de rua. Tanto que no seu velório, o que mais tinham eram moradores de rua, os amigos de Carlo. Os outros amigos de escola, ele fazia questão de dizer: eu sou católico, eu gosto da igreja, a igreja é legal, vamos comigo para a igreja. Você quer jogar bola, Carlos? Eu quero. Depois vamos para a missa? O menino que vinha para a igreja e fazia 1 hora de adoração ao Santíssimo, antes da missa ou depois da missa. É um menino, é criança. Um menino que falou assim: o meu destino é o céu. E para chegar no céu, como aquele baloeiro que tem que tirar os pesos do cesto para manter a sustentabilidade do balão e o balão subir, eu tenho que tirar os pesos que estão em mim. Ele se confessava. Que ele falava: confessando eu tiro esse peso, e quanto mais livre eu estou, mais para o céu eu chego. Um menino que falou assim a importância: o homem é infeliz quando olha para si, o homem é feliz quando olha para Deus. Uma criança começar a falar valores teológicos, de fé, foi catequista, uma criança de 1,82 m, né? Hoje em dia as crianças crescem muito, mas olha que interessante o fato, um menino que na escola anunciou a própria morte. Numa entrevista do colégio, perguntaram: o que você quer ser? Ele respondeu: eu sou um homem destinado à morte. Olha que interessante que ele falou, com 14 anos. 15 anos ele descobriu o câncer, a leucemia fulminante, que o levou logo depois do anúncio da sua enfermidade. Mas quando ele começou a sentir as dores do sofrimento dessa doença que foi dada a ele, o que ele fez? Se fosse eu, já começava a berrar, correr para tudo quanto é lado e dizer: ai meu Deus, eu vou morrer, salva, me salva. Bom, eu sou padre, salva eu tenho que fazer mais coisa. Ele não. Ele olhou para toda a realidade e falou: já que eu vou sofrer, olha que força, isso é coisa de herói, de homem forte, homem mesmo. Já que eu vou sofrer, quero ofertar o meu sofrimento pelo Santo Padre e pela igreja. E morreu logo. O menino que mostrou para a gente, adulto, que a gente pode servir a Deus, pode viver a nossa vida tranquilamente, sem deixar de amar e servir nosso Senhor. Às vezes nós deixamos de amar nosso Senhor para viver os nossos valores e dizemos que não temos tempo. Ele, para a era moderna, mostrou o contrário. Dá para amar nosso Senhor e viver aquilo que verdadeiramente somos. Que Carlo possa, nesse período de missionariedade tão unido ao Brasil, possa nos dar essa alegria do Evangelho. O milagre aconteceu em Mato Grosso, e é um milagre que foi dado a Carlos Acutis. Carlo, quando o menino que estava em Mato Grosso estava já praticamente também dado uma sentença de morte a esse menino, o avô levou a relíquia de Carlo. Ele segurou e automaticamente foi curado. O Papa decretou que pode ser beato. O venerável Carlos vai ser beato agora, dia 10, lá em Assis. Mas é importante a gente observar essa intimidade dele com o nosso país. Carlos morre no dia 12 de outubro. O que a gente reza no dia 12 de outubro no Brasil? Nossa Senhora Aparecida. Também o Dia das Crianças, mas rezamos Nossa Senhora Aparecida. A Mãe de Deus leva o Filho de Deus ao céu no seu dia, né? E aquele que é filho, criança, recebe na intercessão a Deus a missão de dar vida a uma criança brasileira. Lá na Itália, a igreja do despojamento de Francisco é guardada pelos capuchinhos, os frades capuchinhos. E quem guarda a tumba de Carlos Acutis? Quem são os responsáveis? Os brasileiros, a congregação brasileira que está em Assis. Então, muito forte a presença desse rapaz com a nossa terra, embora ele nunca conheceu o Brasil, né? Então, que a gente possa também olhar e falar assim, é um desejo de Deus a gente poder fazer a leitura deste tempo. Temos muito tempo.
também podemos cair no perigo de sermos muito ocupados em nada fazer. Que Carlos Alcutes interceda por nós. Amém.